Olá, no Papo com o Editor desta semana, o broadcast político entrevista o deputado federal Capitão Augusto, vice-presidente nacional do PL, que é o partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro disputará a reeleição em 2022. Comigo o repórter Yander Porcela, a quem eu agradeço pela companhia, e agradeço também ao deputado. Deputado, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pelo convite para a gente falar um pouquinho dessa parte política aí, dessa eleição que vai ser uma disputa acirrada e, pelo que a gente tem visto no Brasil, né, tá tão empolgante quanto a Copa do Mundo, hein? Pois é, deputado, e temos Copa do Mundo também. Deputado, o presidente Bolsonaro e o próprio vice, Hamilton Mourão, já descartaram a dobradinha entre ambos para a campanha à reeleição em 2022. Como o senhor e o PL avaliam que seria esse perfil do candidato a vice de Bolsonaro? Seria uma mulher, como a gente soltou, né, divulgou aí que a ministra Tereza Cristina, por exemplo, que tem trânsito no Congresso, ela é deputada federal, ou um ministro da área militar, como os ministros Braga Neto, o Augusto Heleno, por exemplo? Bom, primeiro que não tem uma necessidade de apresentar agora um vice-presidente, né? Ninguém vai fazer isso, nem a oposição está fazendo isso, eles vão deixar para o último momento, porque você não ganha absolutamente nada politicamente quando você anuncia antecipadamente um vice-presidente. Ao contrário, né? O pessoal vai revirar a vida, vai tentar, obviamente, manchar o máximo possível essa figura. O que a gente vê como uma expectativa, né? A gente deveria trazer como vice alguém que vai agregar votos, trazer votos que não seja da base do próprio presidente. Então, em que pese, né? Está na disputa aí a questão dos generais, general Heleno, general Braga, acaba sendo o próprio reduto do presidente Bolsonaro. Por outro lado, reforça a imagem da direita, que é uma imagem realmente que levou o presidente Bolsonaro à sua eleição. Mas eu, particularmente, sou favorável, né, ao nome como da Tereza Cristina, mulher que tem uma aceitação gigantesca no agronegócio. Então, é algo realmente que vai competir, primeiro, exclusivamente à vontade do presidente Bolsonaro. É uma decisão personalíssima mesmo. O máximo que a gente faz é indicar com dados, com números, com estatística, com pesquisa e dar a nossa opinião. Mas é uma decisão que será dele mesmo. Mas eu acho que a gente deveria estar atraindo uma mulher para essa chapa. Deputado, e falando aí de eleição e dos quadros do PL, o partido tem alguns ministros do governo Bolsonaro, como, por exemplo, a Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, Onyx Lorenzoni, da pasta do Trabalho, e também Rogério Marinho, ali do Desenvolvimento Regional. Outros ministros ali do governo estão sem partido e alguns são até mesmo agora do União Brasil, né, que foi esse partido formado a partir da fusão entre o DEM e o PSL, mas que deve tomar um outro rumo, né, um rumo diferente do governo e do presidente Bolsonaro na eleição. O PL quer filiar outros ministros, como que estão essas articulações? Bom, primeiro que é o trabalho de grupo, né? Não é só o PL, né? Nós temos o Republicanos, temos o Progressistas, temos outros partidos, e tem que haver uma composição, para que não seja beneficiado apenas um partido, né? Mas nessa eleição, por exemplo, da majoritária, em especial para governador, para senador também é importante, mas é essencial para o governador, está com o mesmo número do presidente da República. Então, acredito que será uma vontade do próprio candidato a governador de vir para o PL para ter, né, Bolsonaro 22 e o governador 22. Então, isso é importantíssimo realmente para uma eleição. Para senador também é importante, mas não é tanto. Já para os deputados estaduais, né, o simples fato de estar coligado com o presidente Bolsonaro já praticamente é o suficiente. Então, vamos ver realmente como é que nós vamos estar costurando isso aí. Porque também sabemos, né, que nós temos que dividir, digamos, né, essa participação e essas eleições, para não ficar centralizado e apenas o Partido Liberal ser beneficiado, e sim os demais partidos também terem a oportunidade de eleger seus governadores e seus senadores. O senhor está falando aí de... Em São Paulo, o ministro Tarcísio, por exemplo, deve ir para o PL para ser o candidato. Ele já é o candidato, né, pré-candidato do Bolsonaro ao governo paulista. Ele deve ir para o PL ou vai para algum outro partido da coligação? 99,9% não é que ele vem realmente para o PL, né? É importantíssimo realmente estar junto, coligado, né? A questão do vice, aí depois você compõe com os demais partidos. Mas no estado de São Paulo, que é um estado muito específico, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, em que o presidente Bolsonaro precisa de um palanque,
Então, eu acredito nesse caso específico, né, 99,9% que assim que desincompatibilizar do seu cargo, né, o ministro Tarcísio venha para o PL. E o senhor está falando aí de candidatos a governador, candidatos a senador, e o senhor assumiu, né, agora há pouco esse cargo de vice-presidente nacional do PL, e com esse posto o senhor vai participar aí da construção de palanques para o presidente Jair Bolsonaro nos estados? Como que estão essas negociações? Onde que está mais avançado? Onde que está menos? O que precisa ser feito ainda? Bom, fui eleito, tomei posse, né, no sábado passado, e ainda tenho, na semana que vem, uma reunião com o presidente Valdemar Costa Neto para definições melhores do meu papel. Mas, basicamente, nesse primeiro momento, estar fortalecendo e divulgando a imagem do partido, estimulando a criação de diretórios municipais, aumentando o número de filiados. Nós temos 700 mil filiados. Eu estou com uma meta aí de, até o final do mês de março, ultrapassar 1 milhão de filiados no Brasil, até porque hoje está muito mais fácil, que é através de um link. Você não precisa ir no fórum eleitoral, você não precisa assinar ficha. No próprio celular, a pessoa já pode fazer filiação partidária. Aumentar a participação nas redes sociais, ainda em termos de citação em sites de busca, como o Google, e até mesmo nas redes sociais, nas plataformas. O partido está muito aquém do seu tamanho, né? Nós temos tudo para agora, o mês de março, assim que abrir a janela, ser o maior partido do Brasil, com a vinda de 25 deputados federais. Então, a gente precisa também estar fortalecendo essa imagem. É ótimo para o presidente da República, é ótimo para o partido. Devo estar participando de todos os eventos e convenções do Partido Liberal em todo o Brasil. Então, nesse primeiro momento, né, estou mais incumbido dessa missão. A parte estratégica realmente compete ao presidente Valdemar Costa Neto. Eu posso lá estar dando meus palpites e minhas opiniões, mas essa parte estratégia de composição, de governador, de senador, para o próprio presidente da República, realmente é diretamente com ele. Falar em estratégia, deputado, uma das estratégias do presidente Bolsonaro é de tentar convencer os evangélicos de que votar em um candidato de esquerda é fomentar o comunismo, sem explicar o que isso trairia de ruim ou de bom. Não é subestimar uma parte importante desse eleitorado? Então, a esquerda vai ter uma dificuldade muito grande de atrair essa bancada evangélica, a bancada cristã, até pelas bandeiras que eles defendem, né? Então, eu acredito, né? E essa eleição, eu sinto que está polarizada mesmo. É o presidente Bolsonaro, é contra o Lula no segundo turno. A questão da disputa presidencial, uma guerra de personalidades nacionais. Os únicos que estão nessa prateleira de cima aí é o Bolsonaro, é o Lula, e o Moro conseguiu entrar nessa prateleira depois de praticamente 8 anos aí, ocupando todo o noticiário com a Lava Jato. Todos os demais candidatos são personalidades regionais ou estaduais. Caso do Moro, Mandetta, Simone Tebet, ou caso do Ciro, uma personalidade regional do Nordeste. Então, a disputa está polarizada entre esses três, mas o Moro não tem a menor condição de tirar um dos dois do segundo turno. Então, a disputa será entre os dois. E aí, entre a esquerda e o Bolsonaro, né, que realmente prega e ele realmente é um cristão, eu acredito que 90% da ala evangélica, dos cristãos, vão ficar com o presidente Bolsonaro, com certeza absoluta. E falando aí de bandeiras do presidente Bolsonaro, nas últimas semanas ele voltou a ter alguns embates ali com ministros do Supremo Tribunal Federal. Como que o senhor avalia esse atrito entre o presidente e seus aliados com a corte, ali, com o Supremo, levando em conta que esses atritos vão desde críticas, né, que são feitas, até ameaças que foram realizadas em reuniões ministeriais, e até mesmo as manifestações do 7 de setembro passado, né, que a gente teve ali uma tensão grande. Como que o senhor avalia essa tensão e como isso pode influenciar ali a eleição? Bom, em termos de influência de eleição, pode até ter uma influência positiva, né? Tendo em vista que até as próprias pesquisas colocam uma rejeição muito grande ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu acredito que nos últimos meses, no último trimestre, pelo menos, essa tensão diminuiu bastante. Então, há algumas críticas pontuais, mas nada do que já chegou a ser realmente algo mais sério, né? Então, a tendência é atenuar, é amenizar, é a gente começar a realmente focar nas eleições, focar na economia, porque a economia que pega uma parcela aí de pelo menos 25% de eleitorados que a gente chama de silenciosos,
que vota somente de acordo com a conveniência econômica. Então, a gente precisa focar a economia pensando já no segundo turno. Então, em termos de impacto eleitoral, não acredito que haja nenhum impacto nessas críticas que é feito ao Supremo, e se houvesse, ainda seria positivo ao presidente Bolsonaro. Mas a tendência é deixar isso de lado e começar realmente a trabalhar para a reeleição, em especial na questão econômica. Para falar em economia, a relação do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o Congresso não é das melhores, né? A gente entrevistou aqui no Papo com Editora assim, deputados, parlamentares de todos os partidos, de todas as correntes partidárias e aparentemente assim, o ministro Paulo Guedes é quase uma unanimidade de críticas negativas dentro do Congresso. Em uma entrevista ao Estadão nessa semana, ele disse que não teve o apoio para colocar aí a sua agenda liberal, né, implementar a sua agenda liberal durante o governo. Se Bolsonaro se reeleger, os partidos da base vão pressionar pela saída do Guedes? Então, o Guedes tem um tipo de postura, ele é combativo, ele é transparente, ele é direto, né? Cada vez que ele ia para a Câmara lá, toca nós, deputados, fazendo o papel de bombeiro, apagando o incêndio que se passava por lá, né? De tentar colocar panos quentes. Mas é a linha dele, é uma linha em especial que agrada primeiramente o presidente da República, é uma linha que agrada o pessoal da direita, né? O pessoal apoia, gosta do Paulo Guedes. Eu acredito que se for reeleito, né, deve ser mantido no cargo, porque é o sinal que está dando certo. A política econômica, né, apesar da pandemia, apesar do Covid, começou a apresentar números muito favoráveis e a gente aposta realmente que esses números, a tendência é só melhorar a partir de março. Tivemos um azar danado, não só com a pandemia, como a questão da última variante, mas agora a gente deve mesmo, a partir de março, considerar praticamente como superado essa pandemia, deve virar uma endemia apenas, né? Então a economia tende a crescer, aí eu acredito que o papel do Paulo Guedes acabe se fortalecendo. Mas ainda sobre o Guedes, sempre houve, né, desde o começo do governo, uma dificuldade de interlocução dele com o Congresso, né? Ele mesmo disse nessa entrevista ao Estadão que houve um descompasso ali entre liberais, né, o grupo onde ele se coloca, e conservadores, que seriam outras áreas ali do governo, até a mesma área mais política, que tem relação com o Congresso. O presidente Bolsonaro agora entrou no PL, né, que é um partido grande ali na Câmara, ali no Congresso, e tem uma base parlamentar maior do que tinha lá no começo do governo, e se ele for reeleito, essa base parlamentar deve continuar com ele, ali encabeçada pelo PL. O senhor não acha que esses partidos da base podem pressionar, ou pelo menos sugerir um perfil mais político para o Ministério da Economia, no sentido de ter uma interlocução melhor, um trânsito melhor ali com o Congresso? Pode sugerir, né? Mas obviamente que isso aí não é uma decisão pessoal do presidente Bolsonaro. Por exemplo, obviamente com um perfil como o do Rogério Marinho, que é um craque na política, é um craque no relacionamento. Cada vez que o Rogério Marinho ia lá no Congresso, na Câmara, no Senado, ele conquistava aliados, amigos, simpatizantes, né? Consegue agradar até mesmo os adversários. Ele sabe muito bem lidar com essa situação. Mas o máximo que o pessoal pode estar fazendo é sugerindo alguma coisa para o presidente Bolsonaro. Mas é uma decisão muito, muito pessoal mesmo dele, né? Eu duvido realmente que ele vá trocar por pressões políticas. Não trocou até agora, não vai trocar. E também acredito que num segundo mandato o cenário deve se inverter. Eu participei da liderança do governo, o presidente Bolsonaro me convidou, então logo no começo, no primeiro ano, a aposta nossa era nas bancadas temáticas, falei para o presidente que não daria certo, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Segurança da Câmara, eu posso indicar os votos para a bancada, mas eu não tenho poder de punir, não tenho poder de pressão, não tenho nada, né? Assim como a bancada evangélica, a bancada do agronegócio, as demais bancadas lá. Então, nós tínhamos que apostar nas bancadas partidárias. Então, nós perdemos o primeiro ano, não conseguimos aprovar absolutamente nada, praticamente, de interesse do governo, justamente por estar apostando nas bancadas temáticas. E aí, como nós falamos, presidente, tem que compor, porque a nossa Constituição é uma Constituição parlamentarista, para um regime presidencialista, ou seja, né, o presidente está amarrado ao Congresso, o Congresso ali que praticamente define todas as diretrizes, a norma, até mesmo o orçamento. Então, tem que compor com os partidos, tem que ter um espaço para os partidos compor o governo. E a partir do segundo ano, quando nós acertamos a composição,
em especial com o PL, com republicanos e os progressistas, veio a Covid. Então, por isso que o Paulo Guedes teve grande dificuldade, né, de conseguir avançar na sua pauta econômica. Mas no próximo mandato, já com essa base consolidada, com certeza o caminho vai ser muito mais fácil. Legal, deputado, a gente está caminhando para o final, mas eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. União Brasil, né, que a gente já tinha falado, vai ser a maior bancada da Câmara, com a formação, agora foi autorizado pelo Supremo essa semana, e deve ser finalizada essa fusão entre o PSL e o Democratas. E o partido, né, o União Brasil, já informou que pretende disputar comissões importantes na Câmara, né, como a CCJ e a CMO, no caso da Comissão Mista do Orçamento, que é a Câmara e Senado. A base governista corre o risco de perder espaço no Congresso? Os partidos da base vão reagir a esse desejo do União Brasil de ter mais cargos? Então, pelo regimento interno, é um direito que eles terão e eles realmente vão ocupar o espaço pelo tamanho da bancada que terá. Mais um ano eleitoral, praticamente o orçamento já definido, já sacramentado, né? Um ano de pouquíssimas proposições no legislativo lá, né? Provavelmente com um ano eleitoral, talvez uma semana gorda, uma semana braga, normalmente é um ano que não se pauta muita coisa. Então, né, não é tão importante, né, num ano tão curto, né, com 5 meses, né, assumir posições como essa. Mas eles terão seu espaço sim, porque é um direito deles e o regimento permite isso aí. Diandra, tem mais uma pergunta? Isso, deputado, eu queria retomar um assunto que o senhor tocou lá no começo da entrevista, né? Quando a gente perguntou ali sobre quais ministros se filiariam ao PL, o senhor falou que é uma construção dos partidos, né? Que tem o PL, tem o PP, progressistas, tem o republicanos. O PL filiou o presidente Jair Bolsonaro para concorrer na eleição. Há ali no bastidor uma conversa de que o vice, né, do presidente ou a vice pode se filiar ao PP, ao Progressistas, mas o Republicanos está ficando um pouco de lado, né? No bastidor se fala que parlamentares, líderes políticos do Republicanos estão até se afastando um pouco do governo, porque estão se sentindo desprestigiados. Como que o senhor vê isso? Existe aí uma articulação para dar mais espaço para os republicanos no governo e na candidatura do presidente Bolsonaro? Bom, primeiro, né, já que o presidente realmente é do PL, não teria por que ter uma chapa pura de ser um vice do PL, hipótese alguma. Aí você tem que prestigiar, sim, os progressistas, os republicanos, o vice deve vir de um desses dois partidos. Mas na composição da política, você tem um monte de opções. Então, digamos que o vice vai ser do progressistas para o presidente Bolsonaro. Você tem que compensar com republicanos o apoio no candidato a governador do estado que ele considera importante, o apoio para o Senado. Então, você compensa de outras formas, compensa com composição do governo, com ministérios. Então, é um jogo realmente muito difícil, né? É um tabuleiro de xadrez gigante e você vai dando compensações de acordo com a importância e participação do partido nas eleições. Com certeza absoluta, isso aí vai ser sanado, uma coisa já está certa, já está definida, é a base do governo, é a base da campanha presidencial, agora é só questão de ajuste. E com certeza absoluta também, todos os presidentes, incluindo em especial o Valdemar Costa Neto, vão saber conduzir muito bem isso aí e saber fazer a compensação para cada partido, para que todos possam estar participando e ganhando junto, todos os partidos crescendo junto, e não apenas um ou outro do grupo. Legal. Deputado Capitão Augusto, vice-presidente nacional do PL, queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor. Eu queria aproveitar aí para reforçar que o senhor leve o convite para o presidente Bolsonaro. A gente já convidou o presidente Bolsonaro para participar desse programa, ele ainda não aceitou. Queria que o senhor puder reforçar esse convite com ele. E queria agradecer a presença do Yander Porcela também, meu colega de todas as jornadas aqui no Papo com o Editor. Agradecer o Bruno Nogueirão, que está fazendo a nossa ponte. E agradecer a todos que assistiram mais um Papo com o Editor aqui no Broadcast Político. Até a próxima semana.